Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade, viu? Você conhece alguém que nunca pede desculpas, nunca assume seus erros e muito menos revê as suas atitudes? É aquela pessoa que sempre está na razão, sempre está certo, e o outro é sempre o errado, né? É sempre o culpado de tudo. Na maioria das vezes, essa pessoa ela está tentando mais se proteger do que demonstrar força. E pode ser exatamente o melhor que esse indivíduo pode fazer para tentar só esconder um pouco mais de si próprio e não reconhecer as suas próprias misérias. Justamente porque talvez ele nem consiga olhar para elas, né? Ele se sinta desconfortável. E aí a própria consciência faz o mecanismo de defesa para ele se proteger, de não ter que olhar para essas coisas que ele não acha muito legal sobre si mesmo. Justamente para que ele não tenha que assumir, né, aquela pessoa que você fala: "Não, mas você fez isso", ele: "Não, eu só fiz isso porque você fez isso". "Não, mas olha, sempre você faz". "Não, mas eu sempre faço isso porque você faz aquilo". E quando você fez isso, né, tá sempre se justificando, ou com o erro do outro, ou como, "Ah, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo", né, como estratégia de retaliar o parceiro sempre, né. "Eu não sou bem assim, eu só fiz isso porque, tipo, você me deu motivos". Esse movimento que essa pessoa está fazendo parece até uma questão de distanciamento emocional, como se ela estivesse encontrando uma estratégia para não ter que lidar com aquilo que ela tem que lidar, e realmente é isso, né. E às vezes a gente lida com isso como se fosse uma crueldade, né, algo muito, intencional da pessoa. Mas a grande realidade disso é que o indivíduo ele faz de tudo para ter essa amnésia emocional, para ele não lembrar disso, para ele esquecer, justamente porque ele fazendo esse processo, ele acaba amenizando a própria dor. É como uma anestesia, assim. Eu acho que muitas das vezes, esse padrão de comportamento de alguém que, não assume seus defeitos, é justamente aquela pessoa que sempre era culpada por tudo na infância, né. Ela hoje, na fase adulta, ela quer sentir que ela faz as coisas certas, ela nem consegue lidar com a ideia de, tá errando de novo, tá sendo criticado novamente, tá sendo sinalizado, dos seus pontos de melhoria, né, eu chamo de pontos de melhoria os defeitos, né, de cada indivíduo. Então, são pessoas traumatizadas e que se anestesiam, porque, lidar com a ideia de que elas não são tão boas assim, remetem para ela talvez essa infância onde elas eram constantemente criticadas, avaliadas, comparadas. E a verdade é que, se a gente não toma consciência do quanto a gente precisa se desenvolver emocionalmente, a gente acaba fazendo com que essa atitude de tentar se autoproteger destrua as relações que a gente está tentando construir externa a nós, né? Seja nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na nossa relação familiar, né? E aí é um ponto que o indivíduo deve perceber, porque todo comportamento disfuncional traz sim danos e prejuízos para o indivíduo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, já me siga e não se esqueça, ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, bora para o conteúdo? O primeiro bloco a gente vai falar sobre o mecanismo psicológico. E na psicologia cognitiva, a gente aprende que não é o que acontece com a gente que nos machuca, mas como a gente vai pensando e avaliando e remoendo o que nos aconteceu. Quando esse indivíduo ele transfere a culpa para os outros, ele está ali, na verdade, reforçando a própria crença dele distorcida, né? A própria ideia dele de que o erro faz com que ele não valha nada. Então é aquela coisa: se eu errar, eu não tenho valor. Né? Se eu admitir que falhei, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraco? Vão pensar que eu sou vulnerável demais? Vão pensar que eu não sou tão inteligente? Né? Vão pensar que eu não sou tão bom assim? E se isso acontecer, será que as pessoas, ao reconhecer que eu não sou tão bom, não vão me rejeitar? Não vão me deixar de lado? Não vão me abandonar? Então, para que esse indivíduo ele não entre, em contato, o próprio medo, né, a própria ansiedade desse indivíduo sobre o que pode acontecer no futuro com ele, se ele admitir que ele não é tão perfeito assim, faz com que ele projete no outro a culpa, e assim ele sai ileso, e assim ele é como se ele tivesse resolvido, né, essa demanda. "Não, foi você, não fui eu, espera aí, eu não sou tão não, espera aí", né, é aquela coisa, aquela camuflagem que ele coloca para tentar sempre sair ileso da situação, dos conflitos, das brigas. E se isenta, assim, da responsabilidade de assumir a culpa, de assumir que errou. Um dos pontos que eu quero ressaltar é que, às vezes, esse indivíduo ele nem faz para machucar, tá. Ele faz, sim, consciente que ele não quer assumir a culpa, mas talvez ele não nem saiba por que ele está repetindo esse comportamento. Na cabeça dele, ele está com toda a razão. "Não, não é possível mas, gente, não é possível que só o outro erre e você não". A gente tem que colocar a mão na consciência e falar assim: "Espera aí, será que só eu que estou certa em toda a situação?".
Só eu que sou perfeito? Só eu que sou coerente? Só eu que não é possível, gente. Não é possível que toda discussão seja pelo mesmo motivo. Você não assumir as suas responsabilidades e você acha normal isso, né. Então, assim, assumir a própria vulnerabilidade, às vezes, para esse indivíduo, é reconhecer que ele não é suficiente. E se ele não for suficiente, será que isso não remete lá no passado dele? Quando ele não era, quando ele precisou correr atrás por algum trauma que ele vivenciou no contexto familiar, ou sofreu bullying na escola, por abandono, né, seja paterno, materno. Segundo o Aaron Beck, que é o fundador da terapia cognitiva, ele diz exatamente isso, quanto as nossas emoções, eles moldam o nosso comportamento. E quando essa pessoa ela tem um pensamento rígido, né, distorcido, distorcido que eu falo, não adianta você falar que ela está errada, que ela nem reconhece, não passa nem pela cabeça dela, eu errado, passa nem pela cabeça dela, você deve estar pirando, não sou errado, né, é você que, né, faz esse movimento de culpar o outro. Então, quando a pessoa ela tem esse pensamento distorcido, disfuncional, ela acaba se defendendo, atacando o outro. É aquela coisa que eu falei: "Ah, você que me faz ficar assim, toda vez a mesma coisa", né, toda vez a mesma coisa, porque talvez você sempre cometa os mesmos erros. E você não está achando impressionante que a sua parceira, ou só alguém da sua família, ou algum chefe seu está falando para você a mesma coisa, mas você não está considerando. Você está só na defensiva ou atacando. "Não, a culpa é sua, é você que fez isso, é você que fez aquilo". E aí a gente perde essa percepção de si mesmo, de se auto-observar e pensar: "Pô, realmente acho que eu fui impulsiva demais. Eu acho que eu fui dura, eu acho que eu me desregulei aqui, eu acho que, eu não agi como eu deveria ter agido". Não existe, né, essa humildade para perceber e reconhecer: "Espera aí, eu deveria ter considerado esse ponto que ela falou, eu deveria ter considerado isso aqui que foi questionado". Mas a pessoa simplesmente fica cega. É aquele processo onde a própria consciência camufla, né, a necessidade do indivíduo de se auto-perceber e se reconhecer. E aí por que que a nossa consciência faz isso, né, de camuflar? Por culpa, por medo, talvez por vergonha. Então, o indivíduo ele constrói uma narrativa onde a culpa é sempre do outro, foi ele quem te provocou, né? Ele sustenta essa narrativa. Ah, não foi bem assim. Foi bem assim que aconteceu. É uma forma que esse indivíduo ele encontra de manter a sua autoestima sobre si mesmo intacta. Justamente porque ao longo do seu desenvolvimento, isso já foi tão prejudicado. Não que ele tenha uma autoestima maravilhosa também, né? Mas o pouco que ele pode preservar, ele preserva. Né, anulando a consciência de perceber que ele também não é tão perfeito assim, né? E não ser perfeito nem é um erro, né, gente? Nem é um problema, porque quando a gente reconhece as nossas misérias, a gente pode se desenvolver, a gente pode crescer. O pior de tudo é justamente esse indivíduo não perceber que ser assim vai custar um preço para ele. Porque quando a gente não elabora o que está interno da gente, dentro da gente, a gente externaliza, seja com raiva, com ignorância, com grosseria, né, com falta de compreensão e descarrega, né, porque a gente não consegue compreender o outro, a gente não consegue ouvir o outro. E aí a gente tem uma máxima na questão da saúde, né, que é justamente quem está adoecido, adoece quem está próximo, né, e as pessoas que mais são impactadas por essa, irritabilidade, por essa raiva, por essa grosseria, esse nervosismo, são as pessoas que estão mais próximas, né, seja o parceiro, a parceira, seja os colegas de trabalho, seja, os amigos, né, a família. E aí, com o tempo, essas pessoas que estão próximas desse indivíduo adoecido, emocionalmente, começa a perceber que emocionalmente é desgastante ficar perto dessa pessoa. E aí vai custando para esse indivíduo que não reconhece seus erros, a companhia. E aí ele se torna solitário, né. Porque as pessoas vão se fechando, vão se afastando, vão se tornando fria, desinteressadas, e aí o indivíduo ele até coloca a mão na consciência: "Espera aí, o que está acontecendo aqui?". Mas ele ainda assim, ele é incapaz de admitir o próprio erro, é incapaz de olhar para si mesmo. Tanto porque sua consciência está camuflada, tanto porque se ele fizer isso, vai acender gatilhos emocionais que ele não quer ter que lidar, o sentimento de insuficiência, de incapacidade, de não ser bom o bastante. E as pessoas que estão próximas, elas se afastam não por falta de amor, né, por falta de afeto, de carinho, de admiração, mas por autopreservação também, porque para elas é muito cansativo ter que lidar com o indivíduo senhor da razão, né, o dono da verdade. E como eu falei, né, sem perceber, esse indivíduo ele vai tornando essa defesa em solidão. Próximo bloco a gente vai falar sobre estagnação emocional. A estagnação emocional, ela é justamente aquele processo onde o indivíduo, ele para de se desenvolver, ele para de crescer, ele para de amadurecer. E aí é como se ele parasse no tempo. Ele continua um indivíduo com uma mentalidade, do momento que ele parou de se desenvolver. Quando a gente não reconhece o nosso próprio erro, isso impede a gente de evoluir, né, de cair, levantar.
né. Quando a gente fala para uma criança, quando ela erra, né, que ela, tá tentando andar, ela caiu, a gente não fala para essa criança: "Ah, viu aí, você errou, você não sei o quê, você". E aí, se a gente fizer isso, né, essa criança ela pode até pegar trauma de não querer nem andar mais. Mas a gente fala: "Levanta, vem, tenta de novo, a mamãe tá aqui, papai tá aqui, a gente vai segurar sua mão", a gente dá força, a gente incentiva. E para esse indivíduo, revelar as suas vulnerabilidades é reconhecer, que está num ambiente seguro para ele fazer isso, né. Na maioria das vezes ele não se sente seguro totalmente. Até porque esse indivíduo ele pode ter construído a personalidade dele dentro dessa narrativa de que ele é muito coerente, é muito certo, é muito perfeito, sempre tem excelentes ideias, é muito inteligente. Ele não quer abaixar esse crivo, né, essa percepção do outro sobre si. E aí, quando a gente não assume, a gente não exercita a nossa paciência, a nossa humildade, não baixa ali o nosso orgulho. E a gente precisa reconhecer que crescer dói, crescer não é tão simples, crescer não é tão fácil. Crescer vai exigir que a gente se olhe no espelho e que a gente reconheça: "Espera aí, eu não sou tão bonzinho assim. Eu não sou tão perfeito assim, eu não sou tão regulado emocionalmente, eu não sou tão inteligente emocional", né. Reconhecer que a gente tem os nossos pontos de melhoria, e é aí que muita gente foge. E quando a gente não se olha, a gente não pode aprender sobre a gente mesmo. Quando a gente não se vê, a gente não percebe que pontos que a gente poderia melhorar para que a gente tenha uma vida mais funcional, mais construtiva, mais completa, mais plena. Fazendo isso, a gente só repete os nossos padrões, os nossos conflitos, as nossas dores. E muitas das vezes esse indivíduo ele pode até trocar de cenários, mas ele vai manter os mesmos roteiros. Ele vai trocar de parceiro, mas ele vai manter as mesmas demandas. Ele vai, de repente, até trocar de trabalho, mas vai manter os mesmos conflitos. Ou quem sabe se mudar para outro estado, outro país, talvez. Mas ele vai levar com ele essa ferida aberta. Porque eu costumo falar para os meus pacientes, a gente não tem como arrancar da gente aquilo que a gente não gosta, porque está na gente. E onde a gente for, nós estaremos. Então não tem como a gente se desvencilhar daquilo que a gente não gosta na gente. A gente precisa trabalhar nelas e elaborar elas, justamente para que isso seja o nosso foco, para que a gente melhore como seres humanos. E aí esse indivíduo percebe que tudo fora dele muda, mas dentro dele permanece do mesmo jeito. E aí esse indivíduo ele fica: "Ah, pobrezinho de mim, ninguém me entende, todo mundo me cobra, todo mundo é injusto comigo, o mundo é injusto comigo, pobre de mim, ninguém me compreende". E enquanto a nossa mentalidade não mudar sobre isso, os nossos resultados permanecem sendo os mesmos. Vamos para o próximo bloco? O próximo bloco a gente vai falar sobre relações frágeis e ressentimento. A grande verdade é que conviver com alguém que nunca assume os seus próprios erros cansa. Cansa mentalmente, cansa emocionalmente, porque muitas das vezes o parceiro que está com esse indivíduo acaba cedendo. Cedendo para encerrar uma discussão, cedendo para não brigar. E principalmente cede porque reconhece que o parceiro já está há tanto tempo nesse loop infinito que ele é incapaz de dar o braço a torcer, de olhar para si próprio. Ai, realmente, eu errei. E aí o parceiro que está com esse indivíduo vai engolindo, vai suportando passivamente. Só que a grande verdade é que ninguém engole isso durante muito tempo, ninguém suporta, né, conviver com isso durante muito tempo. Afinal de contas, conviver com um indivíduo assim também adoece. Quem nem é assim, né? Quem muitas das vezes acaba abaixando a guarda para reconhecer também os seus próprios erros, mas não ver esse movimento do parceiro é muito difícil, né? E cansa, vai desgastando quem está perto. E às vezes nem é tanto por falta de amor, o amor até existe. O que falta nesse indivíduo é a própria responsabilidade emocional. De assumir um pouco os erros, de assumir um pouco o peso, de assumir que o que o outro está falando, de considerar um pouco o que o outro está falando para que a relação ela evolua. E existe uma situação onde o parceiro até reconhece, né, as qualidades, que você é bom em outras áreas, que você é bom em muitas coisas, vê o quanto o parceiro, o indivíduo ele está se esforçando em outras áreas, mas nessa área é muito desafiador lidar com uma pessoa assim. Porque quando o indivíduo ele comete um erro, ele, ó, some. Ele se isenta da responsabilidade, ou pior, transfere para o outro, culpabiliza o outro, projeta no outro. E isso machuca o parceiro, né? Machuca quem está tentando conviver com esse indivíduo. E toda relação saudável precisa desse olhar, né? Poxa, eu errei, poxa, eu exagerei, poxa, eu não considerei seus sentimentos, poxa, eu vacilei nesse ponto. Aquela expressão, né? Errei, fui moleque, né? Eu deveria ter me posicionado, eu deveria ter te ouvido, eu deveria ter considerado os seus pontos. Eu vou rever isso, eu vou fazer diferente da próxima vez, eu vou tentar olhar mais para o que você está sentindo, considerar mais os seus sentimentos. Mas é muitas das vezes um processo muito desafiador, né? De muita humildade. Quando o indivíduo ele faz isso, isso é maturidade, né? É ele colocando o orgulho de lado para preservar os vínculos, a relação.
E quando isso não acontece, tudo vira ataque, tudo vira uma estratégia dele se defender, tudo vira um silêncio, né, aquela o tratamento de silêncio, fica em silêncio, espera que o outro, de certa forma, baixe a guarda novamente, seja passivo e considere assumir os erros para que ele saia isento. E aí a pessoa sustenta o silêncio, até a pessoa: "Não, amor, vamos fazer as pazes, vamos", né, ele espera, ele é incisivo, ele é orgulhoso, né, ele é firme, porque ele não pode estar errado, né. E aí esse parceiro que está com esse indivíduo pensa: "Pô, nem vou falar nada, não adianta, ele não vai mudar. A gente só vai brigar, só vai discutir, é sempre as mesmas coisas". E eu acho que é nesse momento que o parceiro ou a parceira, né, acaba desistindo de tentar melhorar esse comportamento. E quando o parceiro desiste, é como se fosse um atestado assim: "Eu só vou sustentar por mais um pouco e ver até onde vai". O silêncio dessa parceira ou desse parceiro também é uma estratégia da pessoa ir se desvencilhando aos poucos, de ir se afastando aos poucos, com a ideia de, quando for para eu tomar uma decisão, eu talvez não sofra tanto, né. Então muito alerta, quando o indivíduo ele está se afastando, não é porque ele está considerando que você é o expert, é o cara, é o perfeito. Essa pessoa está cansada de lutar, essa pessoa está cansada de tentar fazer você reconhecer que a relação ela precisa de maturidade. A relação ela precisa amadurecer através de você reconhecendo seus próprios erros, da sua postura de olhar para si e falar: "Poxa, eu não sou tão alecrim dourado assim. Eu cometo erro, eu peguei pesado, eu fui duro, eu fui grosseiro, eu fui um estúpido, eu não considerei os sentimentos dela ou dele, eu peguei pesado, eu errei, eu falhei". Mas a grande verdade, gente, e aí a gente precisa considerar, é que em alguns momentos nem toda relação vale o seu esforço. Nem toda relação vai valer você se desgastar ou você se expor constantemente a esse tipo de, desentendimento. Porque quanto mais você expõe aquilo que te vulnerabiliza, que te magoa, você só se torna um alvo, né, você só expõe algo que o outro pode usar contra você. "Olha, isso me magoa". Aí o outro vai e faz o quê? Você sabe que é uma pessoa que não vai considerar os seus sentimentos, se expor não vai fazer efeito, não vai te tornar o outro mais emocionalmente sensível para compreender suas demandas. Pelo contrário, ela vai usar contra você. Lembre-se que na relação precisa de acordos mútuos, né, precisa que os 2 queiram ir para o mesmo lugar. E quando uma relação ela não te traz segurança, não valida seus sentimentos, talvez você precise pensar sobre essa relação. E por fim, para a gente fechar, quais são os prejuízos que esse indivíduo ele enfrenta, né, ao longo da sua jornada por não, encarar a responsabilidade de ter que assumir os seus erros. Primeiro, esse indivíduo não cresce. Segundo, esse indivíduo ele perde vínculos, seja amorosos, familiares, trabalho. Terceiro, ele repete padrões de comportamento, ou seja, aquele indivíduo que pode mudar de contexto, mas aí ele vai repetir a mesma situação. É como se ele estivesse vivendo, o mesmo roteiro em lugares diferentes. E por último, ele vive na defensiva e se abandona emocionalmente, porque ele não pode olhar para si mesmo como ele realmente é. Então ele vai desconsiderando alguns sentimentos dele, para justamente não ter que olhar para esses sentimentos, para essa vulnerabilidade, para quem ele é de verdade, sem a máscara, sem camuflar as suas dores e as suas inseguranças. Passar pela vida se autoprotegendo, né, e não se escutando, não é nada produtivo, né. Principalmente quando a gente não assume os nossos erros. É justamente quando a gente é humilde e abaixa um pouquinho o nosso ego, né, deixa o nosso ego cair, que a gente começa a crescer, que a gente começa a se desenvolver. Tanto nas nossas relações, quanto no nosso desenvolvimento pessoal. E responsabilidade não é peso, tá, gente? Responsabilidade é justamente liberdade para você conseguir lidar com as suas emoções de uma maneira mais produtiva, construtiva, porque quando a gente para de culpar o mundo pelas coisas ruins que nos acontecem, a gente começa a se construir, né? A gente começa a se desenvolver, a gente flui com muito mais completude, né? Com muito mais propósito e sentido. Vamos ficar por aqui hoje? Por fim, para a gente encerrar esse vídeo, hoje a gente falou o quanto colocar a culpa nos outros se configura como um mecanismo de defesa. Falamos também sobre o cansaço de um parceiro que vive com um indivíduo assim, o quanto é cansativo para essa pessoa viver com alguém que nunca assume os próprios erros. Falamos sobre a estagnação emocional, sobre como fugir das nossas responsabilidades sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre a nossa identidade e nosso senso, né, de pertencimento. Os nossos pensamentos distorcidos faz com que isso impeça o nosso crescimento e também com que a gente repita padrões, né, disfuncionais. É isso, se esse vídeo falou com você, curta, comenta, compartilha. E lembre-se, se você quiser dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clica aqui embaixo, já me siga e ative as notificações para que você possa ver, né, outros vídeos meus. Ó, um beijo para você, até o próximo vídeo.